Tudo bem com você? Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Letícia, sou uma das pastoras aqui dessa casa e nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra, mas antes eu deixo aqui um beijo, um abraço carinhoso dos nossos pastores, pastor Paulo, pastora Alessandra, estão ministrando nesse mesmo horário agora lá em Buenos Aires, estão lá pregando a palavra do Senhor e eu fiquei com a incumbência então de compartilhar com você algo que Deus também tem falado comigo, vai ser bom demais, amém? O Senhor vai nos transformar, o Senhor vai fazer aquilo que Ele precisa fazer na nossa vida. E o tema da nossa mensagem de hoje, o tema central é a igreja. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E essa palavra ela tem sido gerada no meu coração já há alguns meses. O Senhor tem falado muito comigo a respeito desse tema, porque virou uma modinha, né? A gente fala mal da igreja. Quem aqui já ouviu alguém falando mal da igreja? Tem até algumas pessoas algumas pessoas famosas, né? Que não conhecem a igreja e dizem, olha, Jesus, ele é maravilhoso, mas o fã-clube dele não dá para querer, né? Quem ouviu uma frase mais ou menos assim? E às vezes a gente está concordando, e a gente está achando lindo, e a gente acha que é legal. Só que a palavra de Deus, ela vai nos dar vai usar diversas metáforas para falar a respeito da igreja. E cada uma dessas metáforas mostra o quanto eu e você somos privilegiados por fazermos parte da igreja do Senhor. E quando nós falamos de igreja, às vezes nós podemos confundir alguns termos, porque sim, existe a igreja visível, que é essa igreja que nós estamos. A Igreja Batista da Lagoinha, em Porto Alegre, capital. Quem ama essa igreja aqui? Deixa eu ver. Completamos 5 anos, final de semana passado, celebramos aqui. Eu amo essa igreja, eu amo fazer parte dessa igreja. É incrível fazer parte dessa igreja e é bíblico também. A palavra vai nos dizer lá no livro de Hebreus, deixa eu encontrar aqui, Hebreus, capítulo de número 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. Então, sim, é bíblico, é bom, é saudável, é importante, necessário nós nos reunirmos como igreja. Mas a palavra de Deus, ela não fala apenas dessa igreja visível. Ela fala de uma igreja invisível. Uma igreja que há séculos está sendo construída. Uma igreja em que somente o Senhor pode enxergar, porque é a igreja daqueles que entregaram o seu coração ao Senhor. Esses são a igreja invisível. É uma igreja que eu e você, nós não temos como saber quem faz parte. Quem está entendendo? Toda a igreja Batista da Lagoinha faz parte da igreja invisível. Nós não sabemos, porque nós não conhecemos o coração um dos outros. Nós conhecemos alguns frutos, nós podemos perceber, mas nós de fato não conseguimos enxergar. Por isso que ela é chamada de a igreja invisível. Essa igreja invisível, a Bíblia fala a respeito dela e chama ela de diversos nomes. A Bíblia fala que essa igreja invisível é a noiva. E quando fala da noiva de Cristo, ela nos incentiva a lutar por uma pureza, porque a noiva é pura. Diga graças a Deus. É assim que nós precisamos entender. A Bíblia chama também essa igreja invisível de família. Por isso que nós chamamos paz, irmão. E aí, irmão? Fala, mano. Como é que tá, mano? Não é assim que a gente se cumprimenta? Porque nós somos uma família, nos reunimos na casa do Pai, nós falamos assim. Então, sim, família também é uma metáfora que representa essa igreja invisível. E quando nós falamos em família, isso deve aumentar o nosso amor e a nossa comunhão uns com os outros.
Afinal, sim, Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos e nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. E isso vai nos trazendo cada vez mais um senso de responsabilidade e também um senso de pertencimento e privilégio por fazer parte dessa igreja. A Bíblia também diz que essa igreja é o corpo de Cristo. Essa também é uma metáfora utilizada para falar sobre a igreja invisível. Cristo, a palavra não estava falando especificamente de uma igreja, de uma placa, ela estava falando da igreja invisível, quando ela falou que nós éramos o corpo e Cristo era o cabeça. E isso faz com que nós tenhamos a ideia do quanto cada um de nós aqui importamos. Porque se nós somos o corpo de Cristo, se a igreja invisível é o corpo de Cristo, nós temos manifestação de dons, habilidades e capacidades que vão nos tornando igreja. Alguns de nós aqui somos pés, nós vamos, nós avançamos, alguns somos mãos, outros são os braços. De fato, nós somos o corpo de Cristo, cada um dentro do seu papel. Quem está entendendo? Quem ama ser igreja? Deixa eu ver. Nós verdadeiramente precisamos nos sentir privilegiados. Nós realmente precisamos sentir muito amados por Deus, porque Ele nos fez igreja. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 14. E eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Se tiver essa versão para pôr no telão, a NVT, vai ser ótimo. Efésios 2, do 14 ao 22. Vamos ler? Diz assim: porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu os judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos nós temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Você pode dar um glória aí no seu lugar? Versículo 19: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo. Nele nós somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Queridos, nós não podemos negligenciar o fato que nós somos igreja, a igreja invisível, e que nós temos responsabilidades. Que o Senhor nos deu responsabilidades. Sim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o Senhor nos dando diversas missões. E nessa noite eu quero falar com você especificamente sobre uma missão. Nós poderíamos passar muitos domingos aqui falando sobre as missões. Mas hoje eu quero falar com você a respeito de uma delas. E que muitas vezes eu e você, que somos a igreja, eu e você que temos essa responsabilidade, estamos falhando. Ou, com perdão da palavra, estamos sendo medíocres, medianos, diante do cumprimento dessa missão, dessa responsabilidade. E o nosso texto base é 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 14. 1 Timóteo 3, 14. Aqui Paulo está falando com seu filho na fé Timóteo, dando a ele
então algumas direções. Paulo estaria à frente da igreja de Éfeso, ele tinha essa responsabilidade, e Paulo estava dando instruções muito certeiras, específicas, que Timóteo precisava saber e precisava ensinar à sua igreja. E aqui ele diz o seguinte: embora espero vê-lo em breve, escrevo-lhes essas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Será que você entendeu o que nós acabamos de ler? Paulo, falando com Timóteo, ele disse o seguinte: eu vou te passar algumas instruções que tu deve passar para a igreja. E aí ele define a igreja. Ele define o que é ser igreja. E nessa definição ele traz a responsabilidade que nós vamos estudar hoje. Porque ele diz o seguinte: como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. A casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Diga comigo: coluna e alicerce da verdade. De novo, coluna e alicerce da verdade. Essa responsabilidade é nossa, de sermos coluna e alicerce da verdade. Sabe o que Paulo estava dizendo? Estava dizendo o seguinte: olha, Timóteo, você precisa fazer com que as pessoas entendam que a igreja tem uma responsabilidade. E a responsabilidade, uma das responsabilidades, é ser coluna e alicerce da verdade. Paulo utilizou essas duas figuras porque coluna significa visibilidade, é um sinal de visibilidade. Lá em Éfeso estava o templo da deusa Diana. E esse templo, ele era representado por colunas muito altas. Então, quem entrava na cidade já conseguia enxergar onde estava o templo. Porque ela tinha colunas muito altas, era muito fácil de enxergar. Então, Paulo utiliza palavras que ficassem fácil o entendimento de quem estava ouvindo. E ele diz o seguinte: a igreja é a coluna. É a coluna da verdade. E o que ele quis dizer com coluna? Ele veio trazendo a ideia de visibilidade. Então, a igreja deve trazer visibilidade para a verdade. O que é a verdade? Nós estamos vivendo um tempo em que a verdade é relativa. Há uma teoria chamada relativismo. E essa teoria tem tomado conta de todas as esferas da sociedade. E as pessoas dizem: não existe mais uma verdade única. Cada um tem a sua verdade. Alguém já ouviu essa frase? Cada um tem a sua verdade. Mas eu tenho um Jesus que eu amo demais, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele usou um termo demonstrando que era único. Porque ele disse a verdade, usando um artigo definido. Ele não disse eu sou uma verdade. Ele disse eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E Paulo vem lembrar que a igreja deve trazer visibilidade para a verdade. Quem está entendendo? É nossa responsabilidade mostrar ao mundo a verdade. É nossa responsabilidade ser o fundamento. Porque ele disse coluna e alicerce da verdade. Diga comigo de novo: coluna e alicerce da verdade. Ele disse: olha, a igreja, que somos nós, essa igreja invisível, ela precisa trazer visibilidade e sustento para a verdade. Coluna e alicerce. Essa igreja precisa ser a defesa da minha verdade, da verdade da palavra. Essa igreja precisa estar em todos os lugares, sendo coluna e alicerce da verdade. Essa igreja tem a responsabilidade de levar a verdade a todo canto. Essa igreja
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa missão foi dada à igreja invisível, a mim e a você. Sabe por que o cristianismo não morre? Sabe por que várias religiões acabam e terminam e renascem outras religiões e elas não se sustentam por muito tempo, mas o evangelho de Jesus Cristo não morre? Porque a igreja é coluna e alicerce da verdade. Essa é uma missão da igreja. E lembre-se que eu não estou falando da igreja como instituição. Eu não estou falando da igreja como esse lugar que nós estamos aqui, essa igreja visível. Eu estou falando da igreja invisível. Eu e você carregamos essa missão de sermos coluna, visibilidade e alicerce, sustento da verdade. A Vicky subiu aqui falando sobre o carisma e ela disse assim: como é que você vai falar para alguém sobre Jesus se você não conhece Jesus? Como é que você vai sustentar a verdade se você não conhece a verdade? Se você não tem aprofundamento, como eu vou ser a coluna e o alicerce da verdade se eu não sei qual é a verdade? Se eu tenho dúvidas do básico do cristianismo? Se eu ainda não sei explicar por que Jesus veio? Se eu não sei falar por que alguém deve se batizar? Se eu não sei falar o básico? Seminário Teológico Carisma, gente, inscrições abertas. Você aprender mais a respeito da palavra de Deus. Porque nós temos uma missão. Nós temos uma responsabilidade. Eu e você, coluna e alicerce da verdade. Visibilidade e defesa. Visibilidade e defesa. Diga comigo, visibilidade e defesa. Eu dei o nome dessa mensagem de Avante Igreja. Porque parece que a gente não está enxergando que nós não fomos chamados apenas para sermos bonitinhos aqui dentro, gente. Nós não fomos chamados apenas para ocupar um banco. E como eu falei, eu não estou pregando contra você pertencer a uma igreja, a ir à igreja, fazer parte, a ser ativo no ministério. Muito pelo contrário, mas você precisa entender que existe um equilíbrio. Que não é mais santo e também não é profano você ser usado por Deus lá fora. Você ir para onde o Senhor mandar você ir, sendo coluna e alicerce da verdade. Me empresta essa bandeira aqui. Eu amo essa bandeira. Eu amo ela demais. Amo demais, porque aqui nós temos Jesus no centro de todas as nações. Quem crê nisso? Isso aqui é demais, é ou não é? Jesus no centro de todas as nações. Nós temos uma missão. Quando Jesus ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele estava falando com a igreja invisível. Ele estava falando comigo e com você. Ele estava nos dando uma ordem. O pastor falou sobre mandamento. É mandamento. Há uma grande comissão, uma grande missão. Nós precisamos ir. Nós precisamos pregar, nós precisamos estabelecer as estacas da verdade. Nós precisamos mostrar às pessoas, olha, existe uma verdade. Existe uma verdade. Não é algo relativo. Não é algo que talvez seja, talvez não seja. É a verdade. E o nome dessa verdade é Jesus Cristo. Nós precisamos saber disso. Que onde nós estivermos, nós temos um compromisso com a verdade. Paulo disse para Timóteo, olha, firma isso no coração dessa igreja aí. Eles são família de Deus, mas eles são coluna e alicerce da verdade. Eles são aqueles que dão visibilidade e sustento para a verdade. Visibilidade e sustento da verdade. Visibilidade e sustento da verdade. Nós temos essa missão. Nós temos essa missão. Lá em Mateus nós vemos também a palavra nos mostrando Jesus dizendo que a igreja deveria discipular nações. Discipular nações. Como é que eu discipulo uma nação? De que forma eu discipulo uma nação?
sendo coluna e alicerce da verdade, carregando comigo os princípios, mostrando onde eu estiver, o que a palavra de Deus diz, o efeito que ela traz. Algum tempo atrás, eu preguei a respeito do reino de Deus. Quem estava aqui? Alguém lembra dessa mensagem? O reino de Deus é chegado. Que reino é esse? O que é isso? O reino é a verdade de Deus. Amém? Jesus, onde ele chegava, ele dizia: é chegado o reino dos céus. Ali havia cura, ali havia liberdade, os cativos eram libertos. Diga glória a Deus. Pessoas eram salvas, pessoas que estavam condenadas com uma vida destruída, que estavam acabadas, elas tinham a sua vida transformada. Por quê? Porque era chegado o reino de Deus. E o reino de Deus nada mais é do que estabelecimento da verdade. Quando nós estudamos a respeito de reino, a gente entende que a igreja não é o reino cria a igreja. Diga a glória a Deus. O reino nos criou. Quando Jesus manda nós irmos e pregarmos o evangelho do reino, ele estava criando a igreja invisível. Ele estava dizendo: é missão de vocês, vão lá falar. Vão por todo mundo, preguem, falem. A igreja testemunha acerca do reino. Lembre-se, não estou falando da igreja batista da Lagoinha, estou falando do corpo de Cristo. Estou falando de mim, de você, onde Deus nos mandar, onde Deus nos enviar. A igreja é instrumento do reino. O Espírito Santo age por meio dos cristãos e manifesta o reino. Você tem estabelecido a verdade onde Deus tem te mandado? Você tem sido coluna e alicerce da verdade? Ah, Letícia, que palavra mais chata. Porque eu não sou evangelista. Mas a missão é da igreja. De todos nós. A missão é de todos nós. À medida que nós proclamamos o reino, à medida que nós falamos das verdades do reino, casamentos são transformados, pessoas são curadas, pessoas saem de uma miséria extrema e têm a sua vida transformada, porque conhecem a verdade e podem agora andar segundo essa verdade. E é nosso papel fazer isso. Quantos de nós aqui tivemos nossa vida transformada por essa verdade? E agora é a nossa missão. Agora chegou a nossa vez, nós precisamos ir. E aí, quando a gente fala de ir, a gente começa a pensar assim: bom, então eu tenho que ser um pastor. Então eu preciso, de uma vez por todas, fazer o seminário, ser um ministro de louvor. Eu preciso, de uma vez por todas, estar com o microfone na mão, vir aqui, porque eu preciso proclamar o reino. Quantas vezes nós pensamos assim? Só que não era isso que Paulo estava falando lá para Timóteo falar para a igreja de Éfeso. Paulo não estava falando com um percentual da igreja, ele estava falando com toda a igreja. Eu li que existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que quando um pastor está diante da congregação, apenas cerca de 3% das pessoas que estão ouvindo serão ou são pastores ou ministros de louvor, serão usados por Deus verdadeiramente nessa área. Os outros 97% serão espalhados pelo mundo através das suas profissões, através da sua missão pessoal, estabelecendo a verdade, sendo coluna e alicerce da verdade. Eu não sei o quanto você entende que isso é importante. Eu trouxe um livro aqui que eu gosto muito, é do pastor Richard Guerra e do Simval. O nome é Manual Cristão da Cultura Pop, tem lá na Metanoia, depois se alguém se interessar. Esse livro aqui, a gente olha para ele assim, parece que não é tão interessante, né? A gente olha assim, às vezes pode pensar, uma coisa para adolescente, é alguma coisa para, não sei,
para jovens, né? Mas é para todos nós que queremos estabelecer a verdade nesse tempo. Porque esse livro, ele vai nos mostrar o quanto todas as áreas estão sendo afetadas por uma mentira enrustida de verdade. Ele vai nos mostrar que existe nesse tempo, está imperando uma cultura da pós-modernidade que nos faz enxergar as coisas diferente daquilo que a palavra de Deus fala. E quando eu e você paramos para pensar, há poucos anos atrás, 50, 60 anos talvez, nós percebíamos que alguns princípios da palavra ainda eram respeitados, que hoje já estão sem valor algum. Você está entendendo quanto isso é perigoso? Há 50, 60 anos atrás, se a gente falava de divórcio, a gente estava falando de algo que era vergonhoso, não era assim? A mulher ou o homem que estava se divorciando ficava com vergonha, se escondia, tinha vergonha de dizer que o casamento terminou, tinha vergonha de dizer que aquele casamento não deu certo, aquilo era um fracasso. O fato do casamento ter terminado era um fracasso. Hoje é bonito. Hoje a gente ouve o seguinte: olha, eu entendo muito de casamento, já fui casado 5 vezes. Só eu que estou vivendo nesse mundo? Ou você também está? Nós temos visto tantas coisas. Você liga a sessão da tarde e você vê cenas que antes você repudiaria. Você diria assim: nossa, meu filho não pode ver isso. Isso aqui não é bom. Mas começou a se tornar normal. Sabe o que é isso? É o furo da igreja. Esse é o furo da igreja, que deixou de estabelecer a verdade como coluna e alicerce. Visibilidade e sustento. Nós não defendemos mais a verdade. Nós temos medo de falar. Os nossos jovens, quando vão às universidades, a maioria deles saem dos caminhos do Senhor porque não tem firmeza para defender os princípios. Porque não tem argumento suficiente para defender a palavra, a verdade. E aí vem alguém e diz: olha, essa história aí de Adão e Eva, essa história aí de Deus, de Jesus, isso só burro que acredita. E aí o jovem pensa: nossa, mas eu não sou burro, então não posso acreditar. Passou 10 anos na igreja. 1 ano de faculdade foi suficiente para tirar do coração dele tudo aquilo que ele deveria ter aprendido, mas verdadeiramente não aprendeu. Quem está entendendo o quanto isso é sério? Nossa missão, coluna e alicerce da verdade. Nossa missão, estabelecer o reino de Deus, estabelecer a verdade onde Ele nos enviar. Onde Ele nos enviar. Alguns pastores, teólogos, pensando a respeito disso, o quanto nós estamos perdendo espaço, o quanto nós estamos perdendo na cultura, nessa guerra contra a cultura. Eles começaram então a pensar e a orar a Deus e a pedir que Deus mostrasse como reverter essa situação. E aí foi estabelecido 7 esferas. Tem pessoas que falam sobre 7 montes, 7 áreas em que a igreja precisa ir. Eu trouxe uma figura para colocar no telão, vou pedir para que coloque. E eu gostaria muito que você abrisse seu coração, para que o Senhor possa falar com você. Essas áreas aqui são áreas que dominam, que têm influência sobre as nações. Essas áreas que nós temos aqui são 7 áreas em que eu e você precisamos estar.
E se você chegou aqui nessa noite pensando que seu chamado estava abaixo da média, porque você não era chamado para ser pastor, porque você não é chamado para ser um ministro de louvor, eu espero que o Espírito Santo constrange o seu coração e você entenda o quanto você é importante fazendo aquilo que você faz. Porque ser coluna e alicerce da verdade não é uma palavra aqui para dentro, é uma palavra para fora. É uma palavra lá para dentro do nosso trabalho, lá para dentro da nossa universidade, lá para dentro da nossa família. Lembre-se, você foi chamado como igreja invisível, coluna e alicerce da verdade. É na sua conversa com a mulher da padaria, com a mãe do coleguinho da escola do seu filho, com um colega da universidade, colega de trabalho. É ali que você vai estabelecendo, vai defendendo, vai pontuando, vai mostrando, olha, a verdade é essa aqui, ó. Só tem uma. Olha para ela. Eu sei te explicar porque Jesus veio. Eu sei te falar quais são os princípios. Eu sei dizer. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos uma missão. Igreja, nós temos uma missão, nós precisamos ir. Nós precisamos ir. Antes de nós falarmos sobre isso, pode deixar na tela. Eu quero contar para você uma experiência que eu tive com o Senhor. Na conferência do Espírito Santo, nesse último ano, foi onde essa palavra começou a ser gerada no meu coração. Quem estava aqui vai lembrar daquela noite histórica de sexta-feira, em que a pastora Alessandra estava aqui em cima, enviando as pessoas. Quem lembra desse culto? Enviando as pessoas, falando, olha, Deus nos chamou, nós temos que pregar, nós temos que ir. A criação aguarda a manifestação dos filhos, diga glória a Deus. E eu estava sentadinha aqui, junto com os meus colegas pastores, e aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. A pastora estava pregando e o Espírito Santo estava me dando uma visão. E eu já estava ficando incomodada. De Espírito Santo, estou querendo ouvir a palavra e eu estou aqui me confundindo com essa visão. Estou querendo ouvir e eu estou aqui. O que o Senhor quer me dizer? E na minha visão, eu via um exército de pessoas marchando. Mas eles não estavam vestidos de soldados. Eles estavam vestidos com as suas profissões. E eles marchavam e eles falavam o nome das suas profissões. E o Espírito Santo falava ao meu coração, eu tenho chamado essa igreja a pregar em púlpitos não convencionais. E aquilo estava explodindo dentro de mim, e eu estava sentada ali, a pastora pregando, falando sobre envio, e eu vendo aquela cena. E tinha açougueiro, tinha pintor de parede, tinha copywriting, para quem aí das tecnologias vai entender, tinha gente gravando curso online. Eu via pessoas dentro do quarto, sendo assistidas do outro lado do mundo. Eu via pessoas indo por todas as nações, e por isso que eu pedi essa bandeira aqui. Porque essa bandeira representa muito o que eu vi. Eu vi pessoas marchando, indo, com sangue nos olhos, sabe? Aquela vontade de pregar o evangelho. E elas estavam vestidas das suas profissões, e elas carregavam as suas Bíblias. Elas carregavam o instrumento de trabalho e carregavam as suas Bíblias. Aquilo mexeu tanto comigo. E eu fiquei ali no meu lugar, e o Espírito Santo começou a falar comigo, você precisa liberar essa palavra sobre a pastora Alessandra, que é a pastora dessa igreja, essa palavra precisa ser liberada sobre essa igreja. E eu fiquei ali, meu Deus, mas eu não vou subir, eu vou ter que falar isso para a pastora. E fiquei ali brigando, como é que eu vou falar, como é que vai ser e tal. E aí o Ministério de Louvor subiu, cantou o louvor que nós vamos depois também sermos ministrados e declararmos através dele. E o louvor dizia assim, mas o que para nós era lucro, consideramos perda. Somos mártires da cruz. Te entregamos tudo. E se preciso, morreremos. Eu pensei, cara, eu sou uma hipócrita. Eu estou aqui cantando, chorando. Porque eu realmente estava
muito, muito, muito entregue àquilo que o Espírito Santo estava me mostrando. Mas eu estava sem coragem de subir no altar e falar para a pastora. E eu fiquei pensando, eu estou dizendo que se for preciso eu morro, mas eu não tenho coragem de subir. Eu vou ter que subir. E aí eu subi. A pastora estava aqui nesse cantinho, por aqui mais ou menos. Eu subi. Quando eu encostei na pastora, e eu falei assim, o Espírito Santo está me mostrando que esse envio é principalmente para púlpitos não convencionais. O Espírito Santo começou a jorrar nome de profissões. Nós não conseguimos ficar em pé. Até hoje, quando eu falo desse tempo, desse dia, desse momento com a pastora, ela disse, Lê, foi tão forte. A gente não conseguia ficar de pé. O Espírito Santo foi falando, cabeleireira. Foi falando cada profissão. Médicos, advogados. Foi lindo demais. Foi uma palavra realmente liberada desse altar sobre a igreja. Mas aí quando nós conversamos, muitas vezes nós vemos pessoas desanimadas, desacreditadas do seu chamado, desacreditadas do quanto elas são importantes para o reino, porque elas olham para si e elas pensam, cara, Deus me fez menos do que o outro, por que eu não fui chamado para ser pastor? Por que eu não fui chamado para pregar? Você foi. Você foi chamado talvez para púlpitos não convencionais, mas deixa eu te falar, essa missão é tão importante como qualquer outra. E nós precisamos assumir o nosso chamado. E essa é sim uma palavra de ativação. Essa não é uma palavra para apenas puxar a tua orelha e você sair daqui chateado. Essa é uma palavra para que você seja ativado e você tenha fome e sede de Deus, para que você possa sair por essas portas afora, todo domingo, com fome e sede de pregar o Evangelho, de falar para as pessoas onde você estiver, de pregar para os seus filhos, de pregar para a sua família, essa verdade, para ser coluna e alicerce dessa verdade. Os pastores que estudaram e pensaram esse tema, você que quiser, tem muito estudo a respeito disso, você pode procurar, você pode se inteirar. Mas o que eu vou falar aqui já é suficiente para você entender. Eu gosto dessa visão do Mark Bellilis. Ele é um pastor norte-americano, eu tive o prazer de conhecer ele e de participar de algumas palestras com ele. E ele traz essa visão num livro que eu também trouxe aqui para indicar, Transformação Cultural e Estratégia de Discipulado da Igreja para a Nação. Essa é uma palavra que arde no meu coração. Essa é uma verdade que arde no meu coração. Nós precisamos ir. E o Mark tem a visão de que a igreja, ela está no centro desses 7 montes, dessas 7 esferas, porque é na igreja que as pessoas são preparadas para ir. Na igreja as pessoas são discipuladas. Na igreja as pessoas são preparadas. Aqui você é preparado, lá você cumpre. E nós precisamos entender, nós não somos mais, nós não somos menos, cumprindo o nosso chamado, nós simplesmente somos quem temos que ser. Quem Deus nos criou para ser. Então você que está estudando para alguma coisa, você que está dedicando tempo para isso, saiba que Deus vai te usar neste lugar, se é esse lugar que Ele tem colocado no seu coração. E essas 7 esferas, nós temos a primeira lá em cima, que é a família. Cadê as mães e os pais aqui? Cadê mães e pais? Todos que são mães e pais, vocês estão nessa esfera. Você precisa falar sobre a verdade para a sua família, para a próxima geração. Quem esteve no culto ontem, o Gui pregou um pouquinho sobre isso. A próxima geração precisa saber da verdade. Ela precisa ter esses preceitos bem estabelecidos. Então, mãe e pai, você que diz assim, nossa, eu sou só mãe. Tá, vamos parar um pouquinho e entender. Olha a responsabilidade que você tem. Olha a missão que Deus te deu, de preparar os seus filhos para ser coluna e alicerce da verdade. Família é uma dessas esferas. Nós precisamos ser intencionais nisso. Família é uma das verdades que foi esquecida nessa nossa geração. É como se ela não importasse.
Como se de sucesso fosse somente quem tem sucesso profissional. E não é verdade. Você é uma pessoa de sucesso quando você está no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele mandou fazer. Você é realizado, você é feliz. Você cumpre com o seu papel de ser coluna e alicerce da verdade. Outra área, artes e mídia. E aí esse livro aqui, Manual Cristão da Cultura Pop, vai falar exatamente sobre esse monte. Eu indico para todo mundo que é das artes esse livro aqui. Pessoal da dança, louvor, teatro, precisa ler, porque é demais. Você fica doido lendo aquilo. Você pensa, cara, precisamos construir. Hoje você tem uma cultura implantada através de filmes, séries, desenhos, cinema, arte. Nós quase não temos arte cristã. Esse monte foi abandonado. Essa esfera foi deixada de lado. Nós precisamos resgatar e tomar esses montes, diga glória a Deus. Nós precisamos ser coluna e alicerce da verdade nessas esferas. Outra esfera que nós temos, esfera de governo. A política é do diabo. Nós entregamos. Nós dizemos, diabo, pode fazer o que tu quiser aí. E aí uma lei aprovada afeta a sua casa, a sua família, seu filho na escola. E você pensa, mas eu não quero saber. É sujo. Só é sujo porque a gente não está lá. Porque se a gente tivesse, não seria sujo. Nós precisamos entender. Abra sua mente, seu coração. Se Deus tem te chamado para essa área, e eu sei, Deus tem chamado muitas pessoas para atuarem na área de governo. Não tenha medo. Se prepare e vá para a frente da batalha. Que mais? Medicina, saúde, assistência, desenvolvimento. Nós precisamos de saúde. Quando os princípios da palavra são levados para dentro dessa área, pessoas são salvas, pessoas têm chance de viver, pessoas têm chance de ter uma vida digna. Quem está entendendo? Nós precisamos estar lá. Negócios. Quando o teu negócio dá certo, Deus é glorificado, é ou não é? Por que nós pensamos que é errado a gente pensar nisso? Pensar no mundo business, pensar e dar certo, em fazer a empresa acontecer, fazer os nossos negócios irem, estar no mercado de trabalho, almejar um cargo maior, alcançar esse público. Ou esse público não pode e não precisa ser alcançado? Precisa. Nós precisamos estar lá. Então, você que está no mercado de trabalho, saiba que essa é uma esfera de influência. E que você está lá como um agente de Deus para ser estabelecer coluna e alicerce da verdade. Nós precisamos entender. Outra área, a educação. As nossas escolas foram abandonadas. A gente não quer mais ser professor. A gente não quer mais entender que isso, de alguma forma, é importante. Nós já estamos encerrando. Mas eu preciso fazer com que você realmente entenda que, enquanto os princípios da verdade são estabelecidos, toda a sociedade, inclusive os descrentes, são abençoados. Eu vou falar de novo. Quando os princípios da verdade são estabelecidos, os descrentes são também abençoados. Enquanto a igreja atua, enquanto os princípios da verdade são estabelecidos, toda uma nação é abençoada. Existe um historiador, o nome dele é Alvin Schmidt. Ele fez um estudo a respeito da propagação do cristianismo e a influência cristã sobre os governos. E nesse estudo, ele chegou à conclusão de diversos avanços que a sociedade teve, porque tinha crente lá. Porque tinha cristão sendo coluna e alicerce da verdade. Eu quero ler alguns, porque isso precisa despertar seu coração. Um exemplo é a proibição do infanticídio, do abandono de crianças e do aborto no Império Romano, em 375 d.C. Você pode dar um glória a Deus? Influência da igreja. Foi por influência da igreja também
que houve a abolição de todas as batalhas brutais, onde diversos gladiadores haviam morrido, em 404 depois de Cristo. Através dos princípios cristãos, houve a instituição de reformas prisionais, separando prisioneiros de prisioneiras. Houve suspensão de práticas de sacrifício humano entre os irlandeses, os prussianos e os lituanos. Diga glória a Deus. Através dos princípios da verdade foi proibido a pedofilia. Através dos princípios da palavra, através de cristãos que estabelecem a verdade, foi proibido a poligamia, que ainda existe em países muçulmanos, mas em países cristãos isso foi abolido. Foi proibido queimar viúvas ainda vivas na Índia, em 1829. Houve o fim de uma dolorosa prática paralisante de amarrar pés de mulheres jovens na China, em 1912. Eu te pergunto, você tem dúvida que é importante você estar em todos os lugares defendendo a verdade? A igreja é coluna e alicerce da verdade. Eu não sei qual é o seu chamado pessoal. Eu não sei para que Deus chamou você fazer. Eu vi a Cris ali agora, me lembrei. A Cris já testemunhou para mim quantas vezes. A Cris é Uber. E dentro do Uber ela vai falando de Jesus. As pessoas vão aceitando Jesus. As pessoas vão conhecendo Jesus. E você acha que o chamado dela é menos importante do que o meu estar aqui pregando para você? Nunca! Diga comigo, coluna e alicerce da verdade. Diga visibilidade e sustento da verdade. É a nossa missão. Para que você foi chamado? Quando nós olhamos para parábolas dos talentos, nós vemos Jesus deixando muito claro que nós seremos cobrados pelos dons que nós tivemos. Deus nos deu dons. Deus nos deu habilidades e capacidade. José do Egito não foi um pastor, foi um governador. Ele sabia administrar. Ele estabeleceu princípios do reino. Ele chegou onde Deus precisava que ele chegasse, porque foi obediente e entendeu a sua missão. E assim nós poderíamos falar de diversos homens e mulheres que foram a diferença e fizeram com que o evangelho chegasse até aqui. Agora depende de nós para ele continuar avançando. Nós precisamos estabelecer princípios e valores. Nós precisamos cumprir a nossa missão. E eu gostaria muito que você assumisse o seu chamado. Que você entendesse para que você foi chamado. Para qual esfera, qual dessas esferas você deve atuar, você deve agir, você deve ir com alegria, com ânimo. Deus me chamou para os negócios, glória a Deus. Minha cabeça pensa business. Minha cabeça pensa como conquistar mais, como fazer, como alcançar. Dentro da minha empresa são estabelecidos os valores da verdade. Nós temos, eu e meu esposo, nós temos uma empresa. Um dos princípios da nossa empresa é sermos servos. As pessoas chegam lá e elas são impactadas com a forma que nós servimos elas. Nós não precisamos falar quem nós somos, nós não falamos que nós somos crentes. Mas vai passando um dia, vai passando outro, eles perguntam, vocês são crente? Vocês são cristãos? Tem uma coisa diferente aqui. Eu quero isso na minha empresa também. Coluna e alicerce da verdade. Eu não sei para onde Deus te chamou para ir, mas eu quero que você vá. Eu quero que você seja encorajado. Fique de pé. Eu quero que você seja encorajado a fazer parte desse exército que vai onde Deus tem mandado. Ah, mas a mim, Ele chamou para ser pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumpra o que Deus chamou você para fazer. Cumpra o que Deus chamou você para fazer. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra. Nós te damos graças, ó Pai, porque a Tua palavra é a verdade bem estabelecida no nosso coração. Jesus, nesse dia, o Senhor vem nos lembrar que como igreja invisível, como corpo de Cristo, nós temos um chamado de sermos o alicerce, de sermos o sustento da verdade, de sermos coluna e visibilidade, de falarmos a todos a respeito da Tua palavra, de não negarmos a nenhum, nem a pobre, nem a rico,
nem aquele que sabe, nem aquele que não sabe. A tua palavra nos ensina a ir. Pai, como igreja nós queremos dizer que nós iremos. Como igreja nós queremos dizer, pode contar com a gente. Senhor, nós não queremos ser parte de uma igreja com uma visão limitada, uma igreja que tem uma vida lá fora e outra vida aqui dentro, que prega santidade aqui dentro, mas que lá fora não estabelece os princípios do teu reino. Nós não queremos isso. Nós não queremos, ó Pai, estar num lugar que o Senhor não tenha nos chamado. Nós não queremos ocupar um espaço que o Senhor não tenha nos dito para ocupar. Nós te pedimos, Senhor, perdão, se por muitas vezes nós desprezamos o teu chamado. Nós te pedimos perdão se muitas vezes nós olhamos para aquilo que o Senhor nos mandou fazer e nós desprezamos. E nós pensamos, por que o Senhor me deu esse chamado? Por que o Senhor não me chamou para ser outra coisa mais santa? Quando na verdade o Senhor estava nos fazendo cumprir o que Jesus disse lá em Mateus 5. Ser sal da terra e luz do mundo. Quando na verdade o Senhor estava nos empurrando a cumprir a tua vontade. Senhor, nós queremos ir por todas as nações. Nós queremos pregar em todas as nações da forma que o Senhor quer que a gente pregue. Nós queremos falar do teu amor. Nós queremos estar nos órgãos e instituições que o Senhor nos colocar. Senhor, nós queremos abrir a nossa boca em lugares em que antes a tua palavra não era falada. Nós queremos dentro da universidade levantar a nossa mão e dizer, você professor não pode falar isso. Você professor não pode dizer isso, porque tem alguém aqui que defende a verdade. Tem alguém aqui responsável com a verdade. Oh Jesus, nos dê essas habilidades, capacidades, ousadia, coragem. Oh Jesus, derrama sobre nós. Nós queremos aqui, Senhor, empresários que vão fazer o melhor serviço, vão produzir o melhor produto, que vão entregar o melhor por um preço justo, e assim estarão fazendo-se conhecer o estabelecimento da tua palavra, da tua verdade. Nós queremos ir onde o Senhor tem nos chamado, dentro das universidades, dentro das escolas, no mercado de trabalho, nos governos, Senhor, dentro das instituições de saúde, dentro, Pai, daqueles lugares onde as trevas já assumiram. Senhor, nós queremos ir. Nós queremos propagar a verdade. Nós queremos ser coluna e alicerce da verdade, onde o Senhor nos chamar. Nós queremos dizer, ei mundo, olha para mim porque eu tenho a resposta. Nós queremos dizer, ei, olha para mim porque eu sei o que fazer. A palavra